Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre a perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? Nós já falamos nas aulas anteriores, falamos sobre a salvação, do ato da salvação, o processo da santificação, que você pode depois acompanhar lá, e hoje, nos nossos canais, E hoje nós vamos falar sobre a perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? Perseverança é a fidelidade em se viver os princípios de Deus em toda a sua vida até o fim, apesar das adversidades da vida. O crente verdadeiro persevera. Então, o que é... A gente ouve muito falar sobre perdeu a salvação. Ou será que perde a salvação? Em 1 Timóteo capítulo 4, o verso 16, Paulo falando ao seu discípulo, filho na fé, o jovem pastor Timóteo, ele fala assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então a primeira coisa que Paulo diz é que ele deveria ter cuidado dele mesmo. Então, o processo da salvação vem de Deus. A santificação é um processo que vem de Deus, mas tem parte nossa. E a perseverança faz parte de nós mesmos. Perseverar na doutrina. Perseverar nas coisas de Deus. E é isso que Paulo fala, tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo, como os teus ouvintes, como aqueles que te ouvem. Então, é muito complicado. Por exemplo, se o filho pródigo tivesse morrido lá naquela situação de afastamento do pai, se nós pensássemos na condição de filhos de salvação, sem arrependimento naquela situação, o que aconteceria com aquele filho? Então Paulo está nos falando aqui que a salvação, ela também, a santificação e a perseverança, tem um processo. Então há uma doutrina nesse aspecto. Tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina, e persevera nessas coisas. Então uma das coisas que nós temos que aprender é que precisamos perseverar na doutrina. Então, crentes versus crentes nominais. O que significa crentes verdadeiros versus crentes nominais? O que significa exatamente isso? Crentes que são perseverantes e os crentes que são nominais. Os crentes nominais é aquele que só é pelo intelecto. A fé atinge o coração, a fé não atinge o coração e nem transforma a vida. Então, é aquele que só o apelo intelecto, a fé atinge o coração e nem transforma a vida. Então, a pessoa que nominal, você tem aquele ato de aceitar, é um ato que atinge o coração, mas não transforma a vida. Então, a pessoa continua praticando, vivendo como ela era no passado. Até um pouquinho de tempo ela tem uma mudança, ela procura, mas depois as coisas voltam como era antes. O crente nominal, a pessoa se recusa à submissão completa a Cristo, como o Evangelho exige. Crer ser possível obter a vida eterna pelo menor preço ou esforço. Então, viver uma vida sem esforço cristão, sem a necessidade de viver realmente essa vida. Jesus disse que para segui-lo, nós tínhamos que pagar um preço. E esse preço é muito alto. É um preço grande, não é?
Os crentes nominais se convencem que realmente alcançou a vida segundo seus pensamentos, suas filosofias e ideias, e seus próprios critérios. Então ele passa a executar ou viver alguns deveres da vida cristã, alguns misturados com suas ideias próprias e costumes não abandonados. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, o verso 1 a 5, diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, mães ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha agora o que diz no verso 5. Tendo aparência da piedade, ou de ser crente, mas nega a eficácia dela. Destes se afastam, tendo aparência da piedade. Então, o crente nominal, ele aparenta a piedade, ele aparenta ser crente, ele aparenta. Então ele fala, é assim, já viu falar da linguagem de crente? Né? Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Senhor bacana. Oh. Então assim, é uma linguagem evangélica, mas aquilo que você vê na vida dele não procede. Então a aparência é enganadora. Então o crente nominal, ele não foi transformado, ele não foi lavado pelo sangue do Senhor. Ele continua com seus costumes ruins, com seus palavrões, ele não paga ninguém, não é? Mas ele diz que é salvo. Ele tem uma vida promíscua e Paulo diz: aparta deles. Então, o que acontece? Cria-se uma ilusão de ser crente, até parece ser crente. E descansa numa segurança pessoal falsa. Sabe aquele indivíduo que está... Eu tenho conversado com algumas pessoas, às vezes elas estão vivendo em vícios, né, terríveis, às vezes, para suas vidas, e elas não mudam. E ela diz assim: não, mas eu sou salvo. Jesus morreu por mim na cruz. É verdade. Jesus morreu por ele na cruz. Mas Jesus mandou abandonar os pecados. Quando vier uma tentação ou prova imprevista para a qual não esteja preparado, então ele se revela e abandona a fé. E sabe o que ele abandona? Às vezes, se não abandona totalmente a fé, a igreja, né? Então hoje a igreja se tornou alvo de tudo que não presta. Então os desigrejados que estão por aí, eles atacam a igreja, atacam os pastores, atacam os salários de ministros, né? Tá certo. E tem coisas, às vezes, que estão exorbitantes e erradas, né? A gente concorda com isso. Mas eles se esquecem que Jesus morreu pela igreja. E alguns, nessa ânsia, né, de mostrar uma nova vertente do evangelho, eles mudam a essência da igreja, né? A igreja vira um clube, vira um point de encontro, né? Pinta as paredes lá para a igreja não parecer igreja mais, é preta, é cinza, seja lá que cor for. A igreja não é mais igreja, não é mais encontro de salvos. A igreja é um lugar de reunião, seja lá o que for. Então, para atrair o fiel, ele se usa todo aspecto. Então, o que atrai a mosca é o cheiro, não é? O cheiro, coisas estragadas. E às vezes, para atrair o fiel, se usa
coisas que não tem nada a ver com a igreja. A igreja simples é aquela que se reúne para ler a palavra, para orar, para comungar, para tomar ceia, para levar os crentes para o batismo, para a gente ajudar o próximo, usar os nossos dons e talentos dentro da igreja. Mas muitas vezes a igreja ela é atacada, né, hoje como uma vilã. E então a gente está atacando o próprio Cristo, né, porque foi ele fundador da igreja. Ele é que criou a igreja. Dá uma parábola no capítulo 13 de Mateus, né, Jesus fala sobre uma coisa interessante sobre a igreja lá. Mateus capítulo 13. Jesus ele explica lá os tipos de solos, né? E lá ele vai falando que o primeiro solo é aquela que foi lançada lá à beira do caminho, a semente, o caminho onde eles andavam, pisoteava bastante, então a semente não podia germinar, não é? Ela cairia lá e não teria como germinar, porque o solo é seco, rígido, né? E ele fala que é o diabo, então vem e toma a semente. Então, o tipo de solo, o tipo de coração. E depois Jesus fala do outro tipo, né? De solo. Ele diz assim, no outro tipo de solo. Porém, o que foi semeado em pedregais é que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mateus capítulo 13, né? Então, você já semeou alguma coisa em pedregais? Rapidamente nasce, porque as pedras têm umidade, mas a raiz não consegue penetrar e ela morre. Recebe com alegria, mas não tem raiz. E é de pouca duração. São aquelas pessoas que vêm para a igreja, se batizam até alguns, e acham maravilhoso, dão os teus testemunhos. Ah, Deus fez isso, a igreja é muito bom, mas não tem raiz. Aí vem um problema na igreja, ou no casamento, em qualquer coisinha, abandona tudo aquilo que é a fé. Depois tem o solo, né, semeado entre espinhos. É o que ouve a palavra. E o espinho, ele está comparado aqui com a sedução do mundo, as riquezas, que sufocam a palavra. É o outro tipo, né, de crente nominal. Ele, às vezes, vem na igreja, contribui, mas ele não tem tempo para as coisas de Deus. O tempo dele é para ele cuidar das coisas dele. É aquele... Em Lucas, quando Jesus fala lá dos 3 pessoas que Jesus foi convidado para a grande ceia, né? Um não ia por causa da família, no caso do último, outro não ia porque tinha uma junta de boi, que tinha que cuidar da junta de boi, e outro tinha comprado uma terra. Então, o que comprou a terra, o que tinha a junta de boi e o que tinha casou-se. Então, assim, as desculpas são as desculpas daqueles que são crentes nominais, não é? E acaba rapidamente. Mas o verdadeiro crente, ele não vai se ofender. Porque se foi semeado entre os espinhos, é assim, ouve a palavra, cuidado desse mundo de sedução, a sufocam a palavra. Mas o que foi semeado em boa terra e que ouve e compreende a palavra, dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Então veja, o crente nominal não produz nada, mas o salvo produz. E então cria-se uma ilusão de ser crente, até parece ser crente, descansa numa segurança pessoal falsa. E quando vier a tentação ou prova imprevista, não esteja preparado, então ele se revela e abandona a fé. Lá em Apocalipse, nós temos lá temos o crente nominal, né? A gente podia tratar desse... Tem uma igreja lá em Apocalipse, são 7 igrejas, mas uma delas, Jesus disse que eles não são nem frio e nem quente. E Jesus diz assim, eu vomitar-te-ei, né, vocês da minha boca. Então, é aquela coisa que você vai levando a vidinha sua, né? Então, tem aquela experiência, já viu falar de um político? Ele chegou num grupo, aí o grupo disse assim para ele, olha, isso tem que ser feito assim, 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 assim. Ele diz assim, é isso mesmo, concordo. Aí ele foi visitar outro grupo, que era oponente daquele grupo, aquele grupo disse assim, olha, isso tem que ser feito assim, 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 assim. Ele falou assim,
Eu também. Aí ele disse, tá, concordo. Então percebe, né? Ele concordava com todo mundo. Então, o crente nominal, ele concorda com todas as propostas do mundo. Tudo que aparece para ele, né? Porque ele não é nem crente, nem quente, nem frio. Em Mateus, nós vemos que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos são chamados nesse banquete celestial. Mas não foram escolhidos por Deus. Por quê? Porque a proposta do coração deles não é Deus, não é o reino. Eu conheço uma pessoa que ficou 30 anos dentro de uma igreja, morreu sem se batizar. Sentava no primeiro banco. E certa vez perguntaram para ele, né? Mas por que ele não se batizava? Ou por que ele não aceitava o evangelho ou pleno evangelho? Ele dizia assim, nossa, que é tão gostoso, as pessoas me tratam bem, eu ouço as mensagens do pastor que são muito boas, né? Mas era só isso que ele ficava. E se não tiver, nem todos que se diz Senhor, Senhor serão salvos. Esse é outro texto que Jesus diz, né? E ele diz assim, muitos falarão no meu nome, pregarão, farão milagres, mas nominais. Se não tiver o nome lá escrito, será lançado no lago do fogo. Então o crente nominal, ele é o joio no meio, às vezes, do trigo. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Tem o jeitão, mas não é. Não é? Você pode ter até alguns carros aí que os chineses gostam muito disso, né? De copiar algum tipo de carro. E às vezes você pode até parecer com algum carro, né? Mas não é. Antigamente o chinês fez um carrinho aí que parecia um Mini Cooper. E alguém até colocou lá o símbolo do Mini Cooper, mas não era, não é? O crente verdadeiro é aquele que, primeira coisa, né, que nós vimos, permanece na minha palavra. Jesus disse que ele conhecia as suas ovelhas eram deles e elas permaneceriam na sua palavra. Permanecer na palavra de Deus é permanecer em todas as circunstâncias, seja elas difíceis, fáceis ou não. Permanecer na palavra é obedecer a palavra. Não vive pecando. Lá na primeira carta de João, havia um grupo de pessoas lá que diziam assim que o corpo não prestava, mas que prestava era o espírito que ia voltar para Deus e a alma. Então tudo bem, eu posso pecar e continuo na minha vida de pecado, né? Um tipo de gnosticismo e vou para o céu, né? Vou viver minha vida eterna com Deus. Mas o que acontece que João vem lá, meus filhinhos, e escreve essa carta dizendo assim, vocês que são filhos de Deus, vocês não vivem no pecado. Vocês não vivem pecando. Então o verdadeiro crente, ele pode até pecar, mas ele não vive na prática do pecado. O verdadeiro crente, ele guarda os mandamentos do Senhor. Então esse guardar, a ideia do Salmo 119, 105, diz assim, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, o teu caminho, né? Lâmpada e luz. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, ele guarda esses mandamentos no coração. Não é guardar o mandamento na Bíblia lá que se guarda, não. Guarda na vida e ele vai praticando. Vive os mandamentos. Então é fácil a gente saber o crente nominal. Então ele tem frutos do Espírito. Os crentes verdadeiros, né? Eles têm fruto do Espírito, está sempre procurando servir. Então o crente verdadeiro é bem diferente. O crente verdadeiro, ele procura a purificação de si mesmo, né? Esse ato de
de João capítulo 3, 1 João capítulo 3, assim, qualquer que nele tem, esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, agora o verso 6, ó, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu e não conheceu. Então, a ideia aqui que não vive pecando, né? Não vive para pecar. E aqui, em João capítulo 1 João 3, diz assim, purifica a si mesmo. Então, o cara, ele quer ser santo, ele quer se purificar. Ele é fiel. Apocalipse diz que fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa fidelidade de Deus é em todos os aspectos, seja lá na escola, no trabalho, quando você é arguído pela sua fé. E eu fiquei sabendo de uma situação de uma pessoa, numa escola, lhe perguntaram, né, se ele era um rapaz, ele perguntou como é que, sendo crente, se ele era puro, se ele era virgem, né? E ele era uma pessoa que era realmente de uma vida casta com Deus, mas na pressão foi tão grande, ele levantou e disse, não, eu já tive muitos relacionamentos sexuais, eu tive assim... então, assim, ele era uma pessoa fiel, mas não tinha coragem, né, de mostrar, de provar a sua fidelidade, dizendo, eu sou uma pessoa pura. Então, fiel em todos os aspectos, seja no aspecto de relação com Deus, uma relação com a sua família, relação com o seu trabalho, com a sua igreja. Ele vence o mundo, né? Esse texto de Apocalipse capítulo 3, no verso 21, diz assim, olha, Apocalipse 3, verso 21. Qualquer que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Qualquer que vencer. Ou aquele que vencer. Ou ao que vencer. Então, o crente verdadeiro, ele vai vencer as tribulações, ele vai vencer os problemas e ele vai perseverar. Então, ele não é uma pessoa que abandona a fé, que sai aí, né, qualquer coisinha abandona a igreja. Não, ele tem fé. Em Mateus capítulo 13, no versículo 13, diz assim, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, não compreendem. Então essas pessoas que não conhecem a Deus, eles não vão entender a mensagem de Deus, né? E outro texto aqui, eu falei agora Mateus, né? Mas Marcos capítulo 13, né? Desculpa aí, é uma outra situação. E diz aqui o texto, Marcos capítulo 13, versículo 13. Olha o que diz aqui o texto da palavra, né? E sereis aborrecidos por todos, mas por amor do meu nome, o que se perseverar até o fim será salvo. Então, a diferença do crente nominal é essa, perseverança. Providência para os verdadeiros crentes, os que perseveram. Temos o perdão para os eventuais falhas, né? A Bíblia diz aquele que confessar ou aquele que pecar. O verdadeiro crente, ele procura não pecar, mas se ele peca, ele já se arrepende, né? O verdadeiro crente, ele tem ajuda nas tribulações. A Bíblia diz que não veio sobre vós nenhuma tribulação humana das quais você não possa resistir. Então, Deus vai te dar força. E Ele cuida das nossas necessidades materiais, né? Isso é coisa incrível, né?
que a Bíblia nos fala no Salmo 37, e diz assim, olha, o verso de número 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então o Senhor, Ele nos dá sempre perdão. Nas tribulações, elas não vão exceder aquilo que a gente pode ver, as nossas forças. Ele vai estar conosco e Ele vai sempre cuidar das nossas necessidades. Deus vai transformar Ele transforma, né, a maldição em bênção. Então aquilo que a gente era maldito, a gente passa a ser abençoado. Então a perseverança eu já falei outra vez aqui sobre celebrando a recuperação, né? A gente não pode viver no passado. Tem pessoas que não conseguem amar a Deus porque teve problema com o pai. Outros não conseguem ter bons relacionamentos, seja no trabalho, no casamento, porque teve problema lá com a mãe, com a família. Então essas maldições, por verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, que persevera, ele vai vencer. Deus vai sempre tomar conta e socorrer da vida daqueles que são perseverantes. Nos momentos mais difíceis, o próprio salmista diz, né, eleva os meus olhos para os montes e de onde me vem o socorro? Vem dos céus e da terra. Os anjos guardam nesse serviço de proteger o perseverante. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nunca você será atingido. Então nós temos todas essas indagações aí, a perseverança. E por último aqui, Filipenses capítulo 1 diz assim, Ele aperfeiçoa a nossa vida. Ele aperfeiçoa a nossa vida. Então, para a gente encerrar, perseverança dos santos é uma doutrina bíblica da qual nos ensina que o verdadeiro salvo, ele persevera até o fim. Ele foi salvo e ele então vai perseverar. Nada vai tirá-lo do caminho de Deus. Ele pode até titubear, ele pode até pensamentos, mas Deus vai olhar para ele no dia que ele aceitou a Jesus. Como Deus conhece toda a história, e vai ver a história do final da vida dele, e vai ver que ele vai continuar com o Senhor. Não é aquele gráfico, né? Pessoa, não é o dólar, né, que sobe, desce, não. O crente salvo, ele tem uma conduta. Ele pode errar, né? Tem um pecado ou outro. Isso na vida Davi teve também. E por isso que Davi diz lá no Salmo 51, né? Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então Davi perdeu a alegria. Diz, Senhor, me dá a alegria da tua salvação. Abre os meus olhos, a minha boca para poder te entoar. Então o pecado de Davi tirou isso dele. Ele diz assim, meus ossos estão machucados, estão doídos, né? Sinto dor nos ossos, os pecados fazem isso. Mas Davi é um homem temente a Deus, e ele, seu nome escrito no livro da vida, continua lá, porque ele foi um perseverante. E quando ele estava com o maior dos seus problemas, ele estava com Deus. E ainda quando ele sofria, Deus castigava, ele continuava com Deus. Então assim nós temos na vida de Davi, diferente da vida de Salomão, um homem perseverante nas coisas de Deus. Então, crente perseverante é fiel à esposa, fiel ao seu trabalho, fiel ao seu Deus, fiel à sua igreja. Ele vai perseverar e o seu nome vai continuar escrito no livro da vida. Então, se você é salvo, pensa nisso. Né? Você não pode viver uma vida de altos e baixos. Né? Um dia que você está bem, um dia que você está mal, um dia você está pecando, um dia você não está, um dia você está com a galerinha do pecado, outro dia você está com a galerinha da igreja. Deus te abençoe. Semana que vem estaremos em outro assunto. Uma coisa, você pode nos mandar uma pergunta, né, que você
que você tenha. Se você tiver alguma pergunta, você pode usar aqui o e-mail da igreja, né? Os e-mails da igreja, que é ibelshaddai@terra.com.br e Belshaddai, I de igreja, B de bola, E de elefante, L de lápis, S de sapo, H, A, D, 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 A, I. Ou você pode ligar no celular da igreja aqui, não é? No 1999-300-6411. Tá bom? Mas vai ser colocado aí no vídeo. Você pode fazer as suas perguntas e você pode também passar essas aulas para alguns amigos aí. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.